Somente o nome do Senhor Jesus devemos glorificar e bendizer. Amém. Aleluias. Irmãos, a palavra de Deus no capítulo 6 de Daniel, ela é uma passagem que nos vai dar muitas lições importantíssimas a respeito de um testemunho de um homem extraordinário. Daniel foi um homem que seguiu fielmente ao Senhor, servindo a Deus num reino totalmente anticristão, totalmente perverso, chamado Reino da Babilônia. O famoso Reino da Babilônia, onde se queimava incenso, se praticava idolatria e tantos outros pecados que eram totalmente desagradáveis a Deus. E ali se encontrava Daniel, um homem temente a Deus, um homem que servia ao nosso Deus Altíssimo, tendo o desafio de ser um exemplo e um homem de caráter em meio a uma geração corrompida, em meio a uma geração perversa, em meio a uma geração de lábios impuros. E Daniel, ele não somente abraça essa necessidade, ele não somente vive como um cristão dentro de uma posição de destaque, mas ele vive como cristão em uma posição também de um testemunho diário. Daniel era aquele tipo de cristão que quando você via ele sair de sua casa, ele ir para o trabalho, ele ir para a faculdade, ele fazer as coisas do dia a dia, desde as mais ordinárias e comuns, como ir à padaria comprar um pão, por exemplo. Qualquer pessoa que olhava para Daniel via no comportamento, nas ações, nas palavras, um testemunho de um grande homem de Deus. A ponto de Daniel ser reconhecido. Aleluia. Amém? Amém. A ponto de Daniel ser reconhecido como um homem que é temente a Deus, não somente por aqueles que o amavam, daqueles que o queriam bem, mas principalmente pelos seus inimigos. Aí a pergunta que fica para mim e para a sua vida nessa noite é: será que a nossa vida dá testemunho de que servimos a Cristo, a ponto de até mesmo aqueles que procuram nos colocar em uma situação difícil, nos fazer algum tipo de mal, até os nossos inimigos conseguem reconhecer que nossa vida, de fato, é a vida de um homem, de uma mulher que teme a Deus? A vida de Daniel e o testemunho, o legado de Daniel nos ensina isso. Que a vida de Daniel era tão excelente, a palavra de Deus vai dizer que ele era em tudo responsável e digno de confiança. Em tudo responsável e digno de confiança. De maneira que naquele tempo existiam 120 altos funcionários que foram designados pelo rei da Babilônia para governar em 120 províncias. E destes 120 altos funcionários, 3 supervisores, dentre um deles, Daniel. E dentre esses 122 altos funcionários, grandes empresários, pessoas de alta patente na sociedade, de alta capacidade, mesmo assim, Daniel se destacava tanto a ponto do rei da Babilônia dizer que iria colocar Daniel como o chefe de todo o reinado. E é interessante que todo o homem e a mulher que desejar seguir o caminho da excelência, da moralidade, da dignidade, da fidelidade a Deus e excelência diante dos homens, ele vai se encontrar com algo chamado inveja. Ele vai se encontrar com algo chamado bloqueio de outras pessoas que não querem ver o sucesso da pessoa que é excelente e digna de confiança.
A palavra de Deus vai seguir e vai nos apresentar no versículo de número 4 um cenário e outros personagens que vão entrar na história, que eles se levantam contra a vida de Daniel. E isso acontece na minha e na sua vida. Pessoas se levantam contra nós porque, em vez de querer evoluir conosco, desejam nos destruir. Em vez dos outros oficiais e funcionários de alto escalão do reino do rei da Babilônia quererem evoluir junto com Daniel, quiseram o destruir. E a palavra vai dizer que no versículo 4, os outros administradores e altos funcionários começaram a procurar falhas no modo como Daniel conduzia as questões de governo, mas nada encontraram para criticar ou condenar. Ele era leal, sempre responsável e digno de confiança. Por isso, concluíram, nossa única chance de encontrar algum motivo para acusar Daniel será em relação às leis de seu Deus. Mais uma vez, o homem se levanta contra o mover de Deus na terra. Satanás usa pessoas que deixam a inveja, a cobiça imoral entrarem nos seus corações, usa este sentimento nas pessoas para tentar emplacar, para tentar parar, inibir, parar o propósito de Deus na minha e na sua vida. Só que a palavra vai dizer que eles recorrem por meios políticos, eles tentam usar de artimanhas terrenas, de suas habilidades, para colocarem uma armadilha contra Daniel. A palavra vai seguir e vai dizer a respeito de uma bajulação que vai acontecer. E a palavra diz que, então, no versículo 6, os administradores e altos funcionários foram até o rei e lhe disseram: ó rei Dário, viva para sempre. Nós, administradores, oficiais, altos funcionários, conselheiros e governadores, estamos todos de acordo que o rei deve decretar uma lei a ser cumprida. Dê ordens para que nos próximos 30 dias, qualquer pessoa que orar a alguém divino ou humano, exceto ao rei, seja lançada na cova dos leões. Agora, ó rei, decrete e assine essa lei, para que não possa ser mudada como lei oficial dos medos e dos persas, que não pode ser revogada, e o rei Dário assinou a lei. Essa passagem vai nos dizer a respeito do seguinte, que é uma advertência para mim e para a sua vida. Por vezes, irmãos, as pessoas que mais querem nos fazer mal não irão até nós com palavras duras ou difíceis, mas virão até nós com palavras dóceis, amáveis e afáveis, palavras fáceis e gostosas, saborosas de se ouvir, mas que na intenção do coração elas querem te destruir. Sabe por quê? A maneira mais fácil de você atingir o coração de alguém não é o caminho mais rápido e mais fácil, não é sendo excelente, não é trabalhando, não é sendo um bom funcionário, uma boa ovelha na casa de Deus, um bom líder, um bom pastor. Não, é sendo bajulador daquele que está em posição de liderança. E isso é uma advertência e um ponto de reflexão para todos aqueles que exercem posições de liderança. Muitas das vezes, Satanás vai tentar usar de bajulação para tentar acessar o coração de muitos de nós. Não foi assim com Jesus? Jesus estava no deserto e então Satanás se apresenta a ele e diz para ele que ele tem que adorá-lo. E diz para Jesus que se ele era o Filho de Deus, ele poderia dizer a este pão a essa pedra se transforme em pão, e assim aconteceria.
Então Satanás usou a artimanha da bajulação, tentando acessar o coração de Jesus, dizendo que Jesus era poderoso, que ele poderia fazer milagres sem consentimento e sem permissão do Pai, do jeito que bem entendia. Era a mesma coisa que ele disse para Eva no Jardim do Éden, que se vocês comerem desse fruto, vocês serão como Deus. Vocês terão conhecimento além do normal e vocês terão conhecimento do mesmo patamar que o seu Deus. Você não precisa mais de Deus. E muitas das vezes Satanás vem assim na minha e na sua vida, dizendo que você não precisa de Deus no seu trabalho, dizendo que você não precisa de Deus na sua casa, dizendo que você não precisa de Deus para passar naquela entrevista, que basta estudar, basta você se esforçar, basta você fazer conforme os esforços humanos para que você obtenha qualquer tipo de vitória material aqui nessa terra. Mas a palavra de Deus vai dizer, o salmista vai dizer no livro de Salmos: não conto com a minha espada para me salvar, tu nos concede vitória sobre os nossos inimigos. E a palavra de Deus vai dizer o seguinte também: se Deus não vigia a cidade, em vão vigia o sentinela. Se Deus não protege, não guarda a sua família, o seu lar, a sua casa, o seu marido, a sua esposa, os seus filhos, em vão você paga seguro, em vão você fica até tarde procurando, esperando o seu filho chegar em casa. Se Deus não agir na sua vida, naquilo que você não consegue, em vão serão os nossos esforços. Nós precisamos, irmãos, depender de Deus. Depender de Deus. Daniel vai nos ensinar que mesmo tendo tanto currículo, tantas capacidades técnicas, tantas faculdades, tantos diplomas, tantas certificações, tantas experiências práticas, resultados entregues, boa aventura diante da boca dos homens, mesmo assim Daniel, a principal lição que eu tiro do livro de Daniel é que mesmo assim ele era dependente de Deus, porque a palavra vai dizer que Daniel orava 3 vezes ao dia e dava graças ao seu Deus. Mesmo tendo tanto esforço, tanta dedicação, ele ainda assim colocava todo o seu querer, a sua vontade, as suas realizações para a glória e majestade do reino de Deus. Que possamos ser como Daniel, colocar as nossas coisas, os nossos trabalhos, os nossos estudos nas mãos de Deus e dizer que tudo o que temos vem dele e é para ele. Glória a Jesus. E aí nós vamos entender um princípio que se chama fidelidade inegociável. Quando os irmãos lerem, ou se os irmãos já leram o livro de Daniel, vocês vão notar algo, como eu também notei. O livro de Daniel é repleto de história de homens valentes, jovens. A história dos jovens Sadraque, Mesaque e Abednego, que foram ameaçados de que seriam lançados na fornalha caso não se dobrassem diante da estátua do rei, diante da estátua de um Deus estrangeiro, de um Deus que não era o verdadeiro Deus. E eles escolhem não se prostrar, mesmo sabendo das consequências provenientes daquela atitude de ação, de fidelidade a Deus inegociável. Eles estavam dispostos a serem fiéis a Deus, mesmo que a fidelidade a Deus lhes custasse a vida. De maneira que eles se dirigem de maneira ousada ao rei e disse: ó rei, pode nos lançar na fornalha, mas saiba de uma coisa, diante da estátua não nos prostraremos nós.
Ei, que na sua vida, na minha vida, nós tenhamos essa mesma ousadia. Não nos prostraremos diante dos altares que o mundo tenta nos colocar de joelhos. Tenhamos essa ousadia, esta coragem, de, diante de uma oportunidade que vá contra os nossos princípios e valores, nós dizemos, assim como Daniel e os jovens disseram também: mesmo que custe a minha vida, eu estou disposto a fazer aquilo que Deus mandou que eu fizesse. Glória a Jesus. E a palavra vai dizer: quando Daniel soube que a lei tinha sido assinada, foi para casa e, como de costume, ajoelhou-se no quarto, no andar de cima, com as janelas abertas na direção de Jerusalém. Orava 3 vezes por dia e dava graças ao seu Deus. Aleluia! A quem você vai recorrer quando as situações na sua vida se tornarem impossíveis? Daniel nos mostra que quando o impossível bate na nossa porta, quando um decreto contra a nossa vida de morte bate na nossa porta, nós não vamos primeiro ao médico, nós não vamos primeiro a um político, nós não vamos primeiro ao pastor. Nós dobramos o nosso joelho no nosso quarto e recorremos àquele que tem poder para destruir todo e qualquer decreto de morte contra as nossas vidas. Daniel vai nos ensinar que recorrer a Deus não é algo que se deve fazer em último plano, em segundo ou terceiro ou quarto plano, mas sim em primeiro lugar. Buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. A palavra de Deus vai seguir. Daniel não sucumbe à pressão política. Enquanto os inimigos de Daniel estavam recorrendo a artimanhas políticas, a artimanhas do seu próprio entendimento, recorrendo ao rei para fazer algum mal a Daniel, recorrendo às suas intelectualidades para poder fazer de maneira ali uma artimanha para pegar, uma armadilha para pegar Daniel, Daniel não mudou de estratégia, Daniel não mudou de postura, Daniel não mudou de posição. Ei, se você está vivendo hoje uma posição, uma situação em que os seus colegas de trabalho, em que os seus colegas de faculdade, em que os seus colegas ou a sua família está te pressionando a fazer algo, a ir por um caminho que não seja um caminho da dependência e da oração e da confiança no agir sobrenatural de Deus, tenha a coragem de continuar orando, continuar seguindo num caminho de consagração a Deus e confiança em Deus. Como foi cantado aqui no louvor maravilhoso, Jesus o meu guia é, caminho e protetor, nele confiarei, nele confiarei, nele confiarei. Que tenhamos a confiança no nosso Deus, não nos apoiemos no nosso próprio entendimento, na nossa própria força, mas sim no poder e na unção e no agir de Deus. Sabe o que custou para Daniel continuar orando, sendo que havia tido um decreto de que quem orasse iria morrer na cova dos leões? Daniel orou, continuou orando, e isso lhe